A polícia está dando a resposta a um crime, nós mostramos aqui no Notícia da Manhã, de um cabeleireiro que foi morto dentro da própria barbearia, lá na região do Angelim. Esse rapaz aí, ó, ele foi surpreendido e assassinado no ambiente de trabalho. E aí gerou-se muita dúvida do porquê, quem teria interesse na morte do cabeleireiro. E a constatação da polícia agora é de que esse rapaz ele foi morto porque ele estava cortando o cabelo de pessoas que o mandante do crime não gostava. E eram rivais dele. Então o cara tem o negócio dele e ele não pode, ele tem que restringir, ó, você eu não posso atender, você eu não posso, porque tem uma pessoa aqui que tem poder no crime e ela não aceita que eu corte o cabelo, que eu trabalhe para o outro que eventualmente é um desafeto, é um inimigo. É isso mesmo, Gorete Santos? Muito bom dia para você. Houve até uma prisão, inclusive, relacionada a isso ontem pelo DHPP. Exatamente, Tiago. Foi ontem a prisão do Rafael, ele que é apontado como mandante, Rafael Ribeiro de Andrade Silva, apontado como mandante do assassinato do cabeleireiro José Carlos, que ocorreu em março deste ano no bairro Angelim. A motivação seria exatamente essa, da qual você trazia as informações anteriormente, porque o José Carlos atenderia também pessoas das quais o Rafael não gostava, inclusive já teria ameaçado a vítima de morte e, infelizmente, acabou perdendo a vida. A gente vai trazer as informações agora com o delegado Danúbio Dias, aqui do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. Essa prisão ocorreu ontem, há outros envolvidos também. Qual que é a situação nesse momento, delegado? Bom dia. A situação nesse momento é que esse indivíduo foi preso ontem e os executores do crime estão foragidos, né? Há mandados de prisão também contra eles. E esse indivíduo preso ontem, infelizmente, nos últimos meses, aí ele acabou ocupando uma posição de liderança, uma facção criminosa, e a vítima começou a cortar cabelos e divulgar esses cortes em redes sociais de indivíduos que eram inimigos dessa facção, né, do qual ele pertence. E há uns 6 meses atrás, ele chegou a ameaçar a vítima, pedindo para que a vítima parasse, porque do contrário a vítima seria assassinada. A vítima, com medo, chegou inclusive a fechar o salão de cabeleireiro, mas teve que retomar o trabalho, né? E ele acabou se irritando com o fato de a vítima ter retomado o trabalho e continuar a cortar cabelo desses indivíduos, né? E infelizmente essa ameaça que ocorreu alguns meses atrás, no ano passado, veio a se concretizar no dia 10 de março, né? E a vítima sobreviveu a esse atentado, mas 3 dias depois veio a falecer. E a investigação prosseguiu, né? E descobrimos, nós tivemos acesso a uma conversa telefônica, descobrimos que o assassino, o executor, na noite do crime chegou a prestar conta do assassinato para ele. Por quê? Porque esse indivíduo preso ontem, ele começou a circular que a vítima teria sobrevivido ao atentado. E em razão disso, o executor do crime prestou explicações a ele, dizendo como tinha feito, que tinha atirado 2 vezes na cabeça da vítima. E esse indivíduo preso ontem chegou às mensagens que precederam ao crime, né? Deixa bem clara que a participação dele, ele inclusive dá informações sobre como ele deveria entrar, como ele deveria fazer, com quem a vítima estava, né? E depois do crime ele prestou conta dizendo, olha, provavelmente ele não morreu porque eu atirei 2 vezes na cabeça dele. E aí, a partir dessas informações, a investigação avançou e o Poder Judiciário decidiu por decretar a prisão dele. Diz que ele teria, inclusive, esse executor enviado áudios dos disparos por aplicativo de mensagem, delegado. Isso procede? Não. O que procede são essas informações que precederam ao crime, mensagens que precederam ao crime, dele passando informações para o executor, né, onde ficaria o salão, como ele deveria fazer,
Ele dá instruções de que o outro deveria ficar fora, observando, e disse para o executor entrar e executar o crime. E depois do crime, ele presta informações. São quantos envolvidos que ainda faltam ser presos? 2 indivíduos ainda faltam ser presos, que são os executores do crime. A vítima não tinha qualquer relação com a criminalidade? Não, a vítima apenas cortava cabelo, né, de pessoas e divulgava o trabalho dele nas redes sociais, como é comum hoje em dia. A vítima não tinha nenhum envolvimento com o crime. Esse Rafael já tem um amplo histórico. Sim, inclusive ontem ele estava de tornozeleira eletrônica, porque no ano passado ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas. E foi posto em liberdade recentemente com a tornozeleira. E mesmo ele depois de solto, infelizmente ele mandou executar a vítima. No depoimento dele depois da prisão, delegado, ele chegou a confessar tudo isso? Ele confessa que ele não disse que ameaçou a vítima, mas disse que foi até a vítima e alertou o fato de que a vítima estava cortando o cabelo de indivíduos inimigos da facção. Ele alega que alertou a vítima. Ele também alega que tomou conhecimento desses áudios, mas nega que era ele conversando com o assassino. Delegado Danúbio Dias, muito obrigada pela participação e pelos esclarecimentos aqui ao Notícia da Manhã sobre esse caso do cabeleireiro José Carlos, infelizmente morto no mês de março, no bairro Angelim. Tiago. Tá certo, Gorete. Só retomando, são quantos executores estão sendo procurados, Gorete? São 2, Tiago. São mais 2 homens que faltam ser presos, inclusive já existem os mandados de prisão.